Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. A gente aqui, todos os domingos, trata de vários assuntos como aposentadoria, direitos do INSS, do trabalhador, funcionalismo público, entre tantos outros. Hoje, mais um programa especial, programa que a gente continua com a nossa retrospectiva 2016. A gente olha para trás, vê os fatos mais marcantes e debate, traz as opiniões e projeta também o ano de 2017 para você, nosso telespectador. Estão comigo nessa edição o nosso consultor em Direito Previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, e o presidente do Sim de Valores, Rogério Martins, representando os transportadores de valores do nosso estado. Bom, vamos começar a falar, Falar um pouco mais sobre 2016. Há semanas atrás eu estava conversando aqui com o Dr. Luiz Gustavo Ramos, que representa o CRJ Advogados, e a gente trouxe a temática da desaposentação, falamos sobre o déficit, que serviu de base justamente para quê? Para a reforma previdenciária. A famigerada PEC 287, doutor Luiz, já teve a admissibilidade recebida lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e iniciou a sua tramitação. Uma tramitação que deve se desenrolar durante meses nesse ano de 2017. O que a gente pode passar de início para o telespectador, doutor Luiz, sobre essas impressões iniciais sobre a PEC da maldade, a PEC 287, que visa reformar a Previdência. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, Rogério, bom dia aos nossos telespectadores. Eu diria PEC da morte, não é nem da maldade. No meu modo de ver, as pessoas, a população não está se dando conta do que vai acontecer se esta PEC for aprovada. Vou citar alguns exemplos, doutor Solano. Vamos lá. A PEC acaba praticamente com a aposentadoria especial. Por quê? Ela exige não risco de dano à saúde, e sim o efetivo prejuízo. Rogério, no caso dos vigilantes, se nós exigirmos do vigilante o efetivo prejuízo, será que nós vamos ter que esperar o vigilante levar um tiro, morrer para ter direito à aposentadoria especial? Então, a PEC acaba com a aposentadoria especial. Sim. Estabelece idade mínima. Como se exigir de um trabalhador que trabalha, por exemplo, numa mina de carvão, que hoje tem direito à aposentadoria depois de 15 anos de trabalho, que ele atinja 55 anos? Esse cidadão vai morrer dentro da mina. A PEC acaba com a pensão por morte. Não é que acaba propriamente, mas ela praticamente se termina. Por quê? Porque ela reduz para 50% o valor e mais 10% para cada dependente. Só que ela muda, por exemplo, o cálculo da aposentadoria por invalidez, que muitas vezes serve de cálculo, serve de base para o cálculo da pensão por morte. Então eu fiz uma rápida conta, um trabalhador que venha a morrer num passeio, não em trabalho propriamente dito, que tem uma média contributiva de R$2.000, sim, ele vai deixar uma pensão para a sua esposa, se for sua esposa, de mais ou menos R$600, doutor Solano. Menos do que o salário mínimo hoje. Menos que o salário mínimo, porque a PEC também ela desvincula os benefícios do salário mínimo. Então nós poderemos ter aposentadorias de valor inferior ao salário mínimo. É isto que esta PEC está fazendo. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos sim sair às ruas. Nós precisamos nos organizar pacificamente, obviamente, Mas nós precisamos ir às ruas, lutar contra a PEC, essa PEC da morte, essa PEC que extingue com a Previdência Social. Nós teremos lá uma Previdência, mas que de social não terá nada. Que acaba deixando de lado, Acaba o direito de dos segurados. Sem sombra de dúvida. Doutor traz assuntos importantes, Um assunto toca em especial aqui a categoria dos empregados de empresas de transportes de valores. Está conosco na manhã desse domingo para representar a entidade e como é o nosso primeiro encontro em 2017, lhe saúdo, lhe dou um feliz ano novo, um feliz 2017, presidente Rogério, e que o Sim de Valores consiga seguir esse caminho com muita força, muita luz durante o ano que está iniciando. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia, doutor Gustavo. Bom dia a todos e a todas, principalmente aos trabalhadores empregados em transporte de valores do Estado do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. A preocupação dessa PEC, essa afronta ao trabalhador, todos os trabalhadores do Brasil,
é realmente muito preocupante. Para nós, do transporte de valores, uma categoria que precisa trabalhar submetido sob pressão, com tensão diária, lidando com dinheiro, na mira dos assaltantes. E o que o trabalhador precisa? Ele precisa de mobilidade, agilidade, percepção e equilíbrio emocional. Com 65 anos tu vai ter. Sim. Com 60 anos tu vai ter. E é um trabalhador, não é, que trabalha com arma de fogo o tempo todo. Sem dúvida. O tempo todo Sem ele dúvida. passa sob tensão, né, doutor Luiz? É por isso que se justifica, Rogério, hoje a aposentadoria especial desse trabalhador. Aos 25 anos de trabalho, ele é retirado do mercado, ele é aposentado. Não, ele pode continuar trabalhando, tudo bem, mas ele tem direito à aposentadoria, ele tem a opção de parar. Agora, se nós acabarmos com a aposentadoria especial, nós vamos exigir que esse trabalhador fique no mercado no mínimo, veja bem, no mínimo, depois nós vamos falar da idade, até os 65 anos, doutor Solano. Como, Rogério? Como? Será que esse trabalhador ele vai conseguir passar nos testes periódicos que ele tem que fazer lá na empresa? E quem vai empregá-lo? É outra grande pergunta, né? Exatamente. Qual é a agilidade, a mobilidade que esse trabalhador terá para trabalhar como vigilante aos 65 anos de idade? E de forma regular, carteira assinada, pagando todos os direitos sociais, empresa nenhuma admite um idoso. Exatamente. Até porque a função, né, a atividade do empregado em transporte de valores, ela exige esses elementos, essas características que vocês estão referindo. Né? Porque é necessário que ele esteja atento e vigilante o tempo todo do seu trabalho. É necessário que ele, no decorrer dos meses, durante o ano, ele faça novas atividades para procurar maior treinamento, estar bem instruído, com novas técnicas. Isso, quanto mais jovem, né, Sim. maior é a facilidade de acesso a isso. Em consequência, por contrapartida, quanto mais idosa a pessoa fica, isso fica mais evidente de não se alcançar. A PEC, ela reduz frontalmente esse direito. O Sindivalores tem, mais ou menos, por alto, presidente Rogério, hoje, em que idade os trabalhadores de transporte de valores estão se aposentando, quanto que normalmente eles têm de tempo cumprido, efetivamente trabalham os 25 anos na atividade e aí acabam pedindo jubilamento? O reconhecimento da periculosidade, que foi há pouco tempo, já Sim. foi nos tirada com esta PEC, né? Então, mas a média de etária do trabalhador do transporte de valores é 50, 55 anos no máximo se aposenta. Doutor Luiz, mais 15 anos a trabalhar, doutor Luiz. Pois é, como pode isso? Se a média hoje do trabalhador em vigilância é 50 anos de idade, como nós vamos exigir que esse trabalhador permaneça no mercado até os 65? Essa PEC é um tapa na cara dos trabalhadores, não só dos vigilantes. Podemos citar outras categorias, né? Mas pessoal o caso, da saúde pessoal também, da saúde, né? Mas o caso específico aqui dos vigilantes que a gente está conversando, não há a menor possibilidade de se exigir idade mínima, até porque, doutor Solano, o bem jurídico tutelado na aposentadoria por aposentadoria especial é a saúde do trabalhador. Por que se permite que um trabalhador se aposente com menos tempo? Porque há estudos comprovando que este trabalhador, se trabalhar mais de 15, mais de 20 ou mais de 25 anos nessa mesma atividade, ele terá um sério prejuízo à sua saúde. Agora, eu pergunto, qual é o estudo que foi feito quando a PEC vem e estabelece idade mínima de 55 anos de vida para Sim. que o trabalhador tenha direito à aposentadoria? Nenhum. Esta PEC, nesse ponto específico, ela é inconstitucional. E ela, como o doutor refere, ela está rasgando a ideia primária da aposentadoria especial. Exatamente. Que é tutelar a saúde. Exato. O trabalhador com aposentadoria especial, ele tem o seu bem maior, que é a sua vida, a sua integridade, a sua saúde, tutelado. A PEC vem e acaba com isso. Né? Nós podemos citar aqui outro exemplo, né, das maldades todas trazidas com essa PEC. Não será mais possível acumular, doutor Solano e Rogério, aposentadoria e pensão. Aí, aquele trabalhador que depois de longos, hoje, 35 anos, se aposenta e está recebendo salário mínimo, se ele vem a perder a sua esposa ou vice-versa, né? Aquele que fica aqui, que sobrevive, ele vai receber a pensão por morte deixada pelo falecido. Agora não pode mais. Com a PEC essa restrição. Com a PEC né? acaba. É isso, telespectador. É isso que está sendo proposto agora para o ano de 2017. E no meu modo de ver, doutor Solano, nós falamos no programa anterior, né, Sim. na semana passada, nós não podemos mais confiar no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida alguma
de que vários dispositivos da PEC são inconstitucionais. Agora, eu também não tenho dúvida nenhuma de que o Supremo Tribunal Federal não vai reconhecer a inconstitucionalidade. Ou seja, vai chancelar a ideia do governo. Vai chancelar. Doutor Solano, há questionamentos no STF desde a emenda constitucional número 20, lá de 98, que ainda não foram julgados pelo STF. Então, no meu modo de ver, a única forma de evitarmos todas essas maldades, Rogério, é a mobilização das categorias, é a mobilização da população. Do contrário... Pouca possibilidade de sucesso, né? Até queria já não perguntar... é mais uma, desculpa, já não é mais uma luta do sindicato ou da central sindical, é de todo o trabalhador. É um problema social, né? É um problema social. Até perguntar, presidente Rogério, a categoria ou até a central sindical a qual o Sindivalores faz parte, foi chamada para negociar, para elaborar, para construir o texto da PEC? Não, e ninguém foi. Ninguém foi e pelo jeito não vai ser. Vai ser aprovada, vai passar e se não irmos para a rua, se não tiver que meter força, meter pressão, barulho, não, sem chance. E eu acho que nessa construção está muito importante o trabalho das entidades junto a cada um dos parlamentares, seja deputado federal, seja os senadores, né? Porque essa interlocução ela é extremamente necessária para que a gente consiga fazer com que pessoas que lá estão, que nos representam, né, consigam enxergar o problema. Porque muitas vezes eles estão colocados num local de decisão, que é o pessoal que tem a caneta para construir a legislação, mas ele não tem o conhecimento, não sabe. Né? E esse trabalho as entidades sindicais certamente irão fazer em 2017, presidente. Sem dúvida, é muito importante. Em todas as oportunidades que a gente tem de conversar com a categoria, em assembleias e reuniões, eu sempre falo para eles, sem sindicato, por mais que o patrão queira mostrar o contrário, sem sindicato, o trabalhador volta a ser escravo. A escravidão volta, não tem dúvida nenhuma. E o trabalhador, infelizmente, ainda não está entendendo isso. Acha sempre que o patrão está certo. Então, tem que mudar essa mentalidade, tem que se aproximar do sindicato, o sindicato se aproximar das centrais sindicais para termos força. Senão, está difícil. Verdade. Representatividade para todos. Né? Bom, a gente vai para um pequeno intervalo. Já a gente retorna com mais informações aqui no nosso bate-papo do Boca no Trombone de hoje. Né? A gente está conversando com o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, e o presidente Rogério Martins, do Sindivalores, aqui no Boca, no seu ano 28, sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27, muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone. Você já sabe, né? Estamos fazendo durante esse mês de janeiro retrospectiva 2016, a gente olhando para trás e vendo os fatos mais marcantes do ano que findou. Né? A gente olha para o campo previdenciário, dos trabalhadores, dos servidores públicos, as categorias que estão conosco aqui no nosso espaço no Boca no Trombone na TV. Bom, hoje estão comigo o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados, trazendo a sua expertise na matéria previdenciária, e em nome dos trabalhadores de empresas em transportes de valores, o presidente do Sindivalores, Rogério Martins, também debate as questões da categoria e dos trabalhadores aqui no Boca no Trombone. Falando então da PEC 287, já trouxemos alguns temas, falando especificamente da aposentadoria especial. O doutor Luiz também referiu a questão da pensão por morte. E vou jogar agora para a gente debater um ponto crucial também. Idade mínima. A idade mínima, gente, olha, ela está pegando todo mundo. Ela pega os trabalhadores da iniciativa privada, ela modifica também o patamar para os servidores públicos, já havia, né, um patamar estabelecido, ela aumenta esse patamar. E mais, ela coloca em pé de igualdade homens e mulheres. 65 anos para homens e 65 anos para as mulheres.
Vou perguntar para o doutor Luiz. Também não estamos deixando de lado, não estamos rasgando o chamado princípio da isonomia, doutor Luiz. Lembrando do telespectador, princípio da isonomia, tratar igualmente os iguais na medida da sua igualdade. Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. O governo também rasga esse princípio? No meu ponto de vista, sim, doutor Solano. Só que essa questão de gênero, ela é uma questão muito delicada e que há opiniões para ambos os lados e ambas opiniões respeitáveis, né? Então, essa questão de igualar a idade da mulher e do homem na aposentadoria, eu particularmente acho indevida, né? Eu acho indevida. Eu não desconheço que a mulher tem uma dupla jornada. Por mais que hoje nós, homens, busquemos de todas as formas contribuir também naqueles trabalhos comezinos do dia a dia, a mulher tem uma dupla jornada, sim, né? Sem dúvida. Com o filho, enfim. Mas com relação à idade mínima, doutor Solano, em Pernambuco, salvo engano, a idade, a expectativa de vida, obrigado. A expectativa de vida do homem é 65 anos. Também é Nordeste, é lá no Maranhão. No Maranhão. Maranhão. Obrigado, doutor Solano, me socorre aqui. No Maranhão, 65 anos. Então, esse cidadão não vai se aposentar. Segundo o estudo do IBGE, 1 em cada 4 brasileiros morre antes de atingir 65 anos de idade. Então, 1 em cada brasileiro não vai se aposentar. E essa idade sugerida agora, ela vai aumentar. Conforme o aumento da expectativa de sobrevida, vai aumentar a idade mínima da aposentadoria e nós chegaremos logo, logo a 70 anos. E aí eu pergunto para o senhor e para a senhora, um trabalhador de chão de fábrica, um metalúrgico, ele consegue trabalhar até os 65 anos na sua plenitude? Um trabalhador no frigorífico, consegue trabalhar até os 65 anos? Uma mulher trabalhadora no frigorífico, o que é muito comum, ela será trabalhar até os 65 anos de idade? É claro que não. Um vigilante, nós já falamos, também não. Então, estabelecer uma idade mínima chega a ser uma piada. Comparar o Brasil a países europeus, uma piada de mau gosto do governo federal. Se nós tivéssemos a expectativa de lá dos países europeus, tudo bem. Se nós tivéssemos a qualidade na educação, na saúde, sem problema nenhum, vamos trabalhar até os 80. Agora não é isso, essa não é a nossa realidade. Então estabelecer idade mínima para aposentadoria nesses moldes, no meu modo de ver, é um completo disparate. Sua opinião, presidente Rogério Martins, a questão da idade mínima, claro, a gente falou no bloco anterior, o trabalhador da empresa de transporte valor, ele tem a possibilidade da aposentadoria especial, isso é uma realidade. Mas com a eventualidade da aprovação dessa PEC, isso talvez não ocorra dessa forma. E aí nós teremos esse problema também a ser enfrentado pela categoria. Mas eu estava lembrando, olha, falando da idade mínima, me lembrando do tempo da escravidão, a lei do sexagenário. O cara chegava à idade para ficar livre, também não fica, porque morre. A ideia é a mesma, tu vai ter os 65 anos para te aposentar, mas tu não vai usufruir, porque tu não vai ter condições de saúde. E a idade mínima, olha, é um crime isso aí, é um crime, infelizmente. Reforçando, presidente Rogério, doutor Luiz, até a sua fala, a minha produção passa aqui, dos estados brasileiros, dos estados da federação, 12 têm idade, a expectativa de vida, né? No caso dos homens, a expectativa de vida é de até 69 anos. Então, veja, o segurado vai se aposentar, né, nessa hipótese, dos 65 anos, e vai trabalhar mais ali 3, 4 anos e vai morrer. Essa é a situação. E veja, doutor Solano, para que ele tenha uma aposentadoria integral da média, ele precisa ter 49 anos de contribuição. Então, vamos lá. O cidadão nasce, trabalha 49 anos, se aposenta, vive mais 2 ou 3 e morre. E aí ele pensa, bom, mas pelo menos eu deixei minha família bem, né? Não. Engano. A pensão por morte agora não pode mais acumular. Então, o que é isso? Que previdência social é essa? Previdência não é gasto, previdência é investimento. Nós temos que investir na qualidade de vida, na saúde da nossa população. Exigir-se que um trabalhador permaneça 49 anos contribuindo, isso é um absurdo. É demais, né? Então, assim, que é necessária a reforma na Previdência, não negamos. Sim, não negamos. Sim. Agora,
a necessidade de mesclar o tempo de contribuição com a idade. O fator 85, 95, ele veio para fazer isso. Já tinha havido essa reforma, né, em exatamente. 2015. Né, e uma reforma que não foi respeitada. Exatamente. Porque um ano depois vem essas novas regras. Quando se entra no sistema previdenciário, eu brinco assim, é um contrato de longa duração, apesar de não ser exatamente um contrato, né? Mas a gente começa a contribuir pensando em se aposentar depois de, no mínimo, 35 anos de contribuição. De 2015 para cá, nós tivemos 3 reformas na Previdência. Exato. Como é que o cidadão vai fazer um planejamento? O que o governo federal quer, senhores e senhoras, é acabar com a Previdência Social e fortalecer a Previdência privada. É isso que se está se buscando neste país, gerar lucro com a extinção de uma Previdência pública forte. E uma prova disso, né, é que na construção do texto da PEC 287, a reforma previdenciária, o secretário-geral da Previdência Social recebeu no seu gabinete, durante meses a fio, desde julho, está na agenda dele, você pode conferir lá em Ministério da Fazenda, né? Só colocar o site aí pela internet, você busca. Desde julho ele teve em seu gabinete bancos, instituições, agentes de instituições financeiras sendo recebidos lá, representantes do FMI, né? E vários outros representantes dessa área, da área da iniciativa privada. Você pode estar pensando, vocês não querem que a pessoa invista em previdência privada? Não, não é isso, de forma alguma. É um ramo que é profícuo, acho que para aqueles segurados que têm condições de fazê-lo, devem fazer, inclusive, estimulamos a previdência privada, porém, existem trabalhadores que mal e porcamente, desculpe o termo, mas conseguem ter o seu emprego, quiçá comer, pagar a sua luz, sua água. Então, para ele é necessário uma previdência social. E é esse ponto que a gente refere. Então, eu acho que existem mercados para ambos, né? Mas tem que se garantir uma previdência social igualitária. O governo não pode, doutor Solano, obrigar o trabalhador a contribuir, porque eu não tenho a opção de não contribuir para a Previdência Social. Então, o governo não pode obrigar o trabalhador a contribuir por uma previdência que ele próprio, o governo, enfraquece dia após dia. Se eu sou obrigado a contribuir, eu quero uma previdência forte, uma previdência que lá na minha velhice, que lá no momento em que eu tiver que me afastar do trabalho por um problema de saúde, essa previdência me dê suporte, eu pago por isso. Há trabalhadores que pagaram mais de 30 anos para ter direito à aposentadoria, por idade, tempo de contribuição, e para deixar uma pensão por morte caso venham a faltar. E agora o governo vem e diz o seguinte, não, mudou a regra, tudo que tu contribuiu para ter direito à pensão não vale mais porque a tua esposa, o teu esposo, teu filho, não terá mais direito a acumular a pensão com a aposentadoria que ele já recebe. E a interrogação que fica, né? E aquela fonte de custeio vai para onde? E o dinheiro todo que foi aos cofres, onde é que está esse dinheiro? Vai para onde? Presidente Rogério, a gente tem um outro problema na PEC, que é a questão da vedação do uso do chamado tempo ficto. Né? E isso vai infringir a sua categoria. Doutor Luiz, explica para a gente o que é o chamado tempo ficto. O tempo ficto é o seguinte, aquele trabalhador que ele trabalhou durante determinado período numa atividade especial, mas que não tem os 25 anos para ter uma aposentadoria especial, ele pode usar, por exemplo, aqueles 10 anos que ele trabalhou exposto a agentes nocivos para converter esse tempo especial num tempo comum, com um acréscimo de 40% no caso do homem e 20% no caso da mulher. Então, se a mulher trabalhou 10 anos em atividade especial, convertendo esse tempo, ela ganhará 2. O homem, trabalhando 10 anos, ganhará 4 anos a mais. A PEC acaba com isso. Não pode mais usar a conversão de tempo de serviço. A categoria vai ser frontalmente atingida, presidente. Esse cálculo sempre foi feito na nossa relação de aposentadoria com o INSS. Então, se usava muito, inclusive eu mesmo usei. Mas era justo. Era justo, né? Trabalhou, tu teve a tua especial, a tua insalubre ali e tem que ser paga. Exato. E agora... a PEC acaba com isso. E a PEC vem... Doutor Solano, o senhor me corte aqui, eu me empolgo falando da PEC. Não, por favor. Né? Falando mal da PEC, né? A PEC vem agora e exige do trabalhador rural 65 anos de idade para se aposentar. Da trabalhadora rural, 65 anos de idade. Eu falo sempre para os meus clientes, para os meus amigos... Eu nasci lá numa cidadezinha do interior. Eu tinha vários colegas de colégio que, enquanto eu saía do colégio, ia para casa, almoçar e depois jogar futebol à tarde, nunca joguei nada, mas eu brincava, né?
jogar futebol. Esses meus colegas, aos 12, 13, 14 anos de idade, eles iam para a casa dos pais ajudar no trabalho rural. E muitos deles continuam lá com pequenas propriedades rurais. E eles vão ter que trabalhar até os 65 anos de idade para ter direito à aposentadoria. Trabalhador rural, o pequeno trabalhador rural, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele não tem férias durante o ano. Não dá. Então, exigir-se, e mais, o governo federal quer exigir contribuição mensal do trabalhador rural. E também, né, doutor Luiz, já que a gente falou ali, o senhor estava entabulando a conversa sobre o tempo ficto, hoje se utiliza o tempo rural para aquele trabalhador que veio para o meio urbano, né, e quer utilizar os tempos de ambos regimes. Né? Então, utiliza esse chamado também tempo ficto para uma aposentadoria por tempo de contribuição urbana. Agora, gente, não vai poder mais. Tempo rural, somente a aposentadoria por idade rural. Exatamente. Então, a PEC vem e veda isso também. E despreza todo um passado de trabalho rural. Esse ano de 2016, nós tivemos um êxito brilhante numa demanda que envolvia o somatório do tempo rural com o tempo de contribuição para a aposentadoria, chamada aposentadoria híbrida. Desde 2008, nós estamos brigando, me foge o termo agora, nós estamos brigando para ter êxito nesta demanda. E agora, passados 8 anos, nós conseguimos. E aí vem a PEC e acaba com isso também. Mais um retrocesso. É só retrocesso social. Por isso que eu chamo essa PEC a PEC da morte. Ela é um tapa na cara do senhor, da senhora, do trabalhador, da trabalhadora. Presidente Rogério, para a gente concluir então, o 2016 teve um resultado positivo para a categoria, na questão do dissídio coletivo. Também. Mas também teve outro ponto positivo, que foi o número de baixas esse ano. Tivemos poucos óbitos, graças a Deus. Mas este ano a negociação coletiva foi em maio, foi muito positiva. Como já foi falado, que 80% das categorias não conseguiram contemplar a própria categoria com o aumento real. Né? Sim. E a gente conseguiu um somatório de quase 7% de aumento real. Foi muito boa positivo, vitória, né? Muito boa. Tá certo, fruto de trabalho aí do Sindivalores, capitaneado pelo presidente Rogério Martins. Agradecer ao presidente Rogério, ao doutor Luiz Gustavo Ramos. Conseguimos, praticamente esgotar aqui, né, o tema da PEC e as temáticas relativas aí aos empregados de empresas de transporte de valores. Até uma próxima, vamos ter o ano todo aí para debater muito aqui no espaço do Boca no Trombone. Ponto final e mais um Boca. Mais uma vez a gente agradece a você pela audiência. Você segue participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, aqui na nossa consultoria previdenciária. Você quer conferir a reprise, também ficar por dentro do nosso programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes? Acesse a nossa página no Facebook e o nosso portal na internet. Domingo que vem a gente volta, das 7h30 às 8 horas da manhã, muita consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, entre vários outros assuntos que a gente trata sempre aqui no Boca, no seu ano 28, sempre ao lado dos trabalhadores e dos servidores públicos.